E aí, pessoal, desta maneira maravilhosa que nós estamos começando aqui no nosso Ufologia e Ideias, eu, o Jonas, calma, já o Walter, lá de São Paulo, lá do Observatório, mas hoje eu não vou falar muito aqui com vocês, não. Hoje tem uma pessoa aqui, um ufólogo, um grande ufólogo, que dispensa comentários aí no meio da ufologia. Difícil quem não gostar de ufologia não saber de quem se trata. Walter, faça as honras, meu amigo. Hoje o Ufologia e Ideias está especial, hein? Pela segunda vez aqui, nesse humilde podcast. Meu amigo, meu querido, Edson Boaventura Júnior. E aí, Edson, como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem, Walter? Tudo bem, Jonas? Eu tô bem aqui, né? Tô em São Paulo, um calor lascado aqui. E hoje o papo vai ser bom aí, vai ser ufologia, né? A gente vai falar de um caso específico mineiro, não é isso? Mas não é Varginha. Não é Varginha, mas poderia ser, né, o Edson? Porque é um caso extremamente intrigante e eu acho que ainda tem coisa para ser revelada, não tem, não? Tem coisa para ser revelada e daqui uns anos ele vai ser melhor ou talvez mais importante do que o caso Varginha. E é um dos casos, né? Eu acho que é um dos maiores casos, é um dos que mais intriga até hoje. E eu acredito, viu, Edson, que realmente vai se tornar maior do que o caso Varginha, viu? E aí, que caso é esse? O pessoal já sacou, não? Hoje nós vamos falar do caso Cláudio aqui, o caso Cláudio que aconteceu em Cláudio, Minas Gerais. Mas antes disso, Edson, o Jonas vai trazer os recadinhos aqui pra gente. Agora para vocês, os recadinhos da nossa paróquia. Você pode nos ajudar contribuindo com o nosso Apoia-se, apoia.se/Ufologia e Ideias. Com este pequeno valor, você irá nos ajudar a evolução sonora e tecnológica deste podcast. Tá legal, pessoal? Eu conto com o seu gentil apoio no apoia.se/Ufologia e Ideias. E para você que quer ter um contato mais íntimo conosco, temos nosso grupo do Telegram. Vai lá, Telegram, Ufologia e Ideias, e todos serão bem-vindos ali. E se você também gosta de estar nas redes sociais, como Instagram, Twitter, YouTube, confere a gente lá, Ufologia e Ideias. E não se esqueça, compartilhe este episódio. Você também pode nos ajudar comprando a nossa camiseta lá na lojaflutuante.com.br. Lembrando que os links de tudo que a gente falou aqui está na descrição desse episódio. Edson, mais uma vez, seja muito mais que bem-vindo novamente aqui ao Ufologia e Ideias, e a casa é sua, meu amigo. A nave é sua. Olha só, a nave é sua. Sinta-se à vontade e bora prosear, como diz o nossos queridos, né, amigos. Bora prosear. É isso aí, vamos prosear sobre o caso Cláudio aí, né? Vocês já leram alguma coisa a respeito do caso Cláudio? Sim. Sabe, sim. alguma coisinha? É um caso novo, né, Edson? Isso que é bastante intrigante. Ele aconteceu... Ele aconteceu em 2008, né? Isso, 2008, a partir de novembro de 2008. E ele teve uma onda de 3 dias, né? Ele começou no dia 19 de novembro de 2008, foi aí 3 dias fortes,
de aparições, e depois ele continuou as aparições, não só das naves, mas também pousos de naves e avistamento de seres. E sabe até quando durou isso aí? Até dezembro de 2008. E o interessante desse caso é que ele teve o envolvimento da Polícia Militar da 3ª Companhia lá de Cláudio. Né? Cláudio, para quem não sabe, é uma cidade, né? Cláudio é uma cidade mineira que fica na parte oeste ali, e ela tem uma configuração geológica também bem interessante. Dentro dessa cidade, a gente tem a famosa Serra do Ouro Fala. Não sei se você já ouviu falar nessa serra. A Serra do Ouro Fala, ela tem muitas histórias de Mãe do Ouro, de bolas de fogo, tesouros enterrados, né? Pessoas que morreram ali, então tem assombração, tem alguns fenômenos da natureza que vez ou outra acontece, e nessa região da Serra do Ouro Fala, da cidade de Cláudio, é onde a gente tem como palco esse caso, né, que envolveu aí os policiais militares. Mas como que tudo isso aí começou, né? Ele começa... Exatamente, Edson. A história, acho que ela tem dois como eu posso dizer, dois momentos, né? O primeiro momento foi com a população, né? Foi onde com a população, mas... Isso, a dona Renata teve o avistamento, né? Não foi mais ou menos isso? Isso. Mas você sabe quem que era a dona Renata? Não. A Renata Veloso, ela era esposa do capitão Eisenhower, austríaco, que era o comandante da Companhia de Polícia Militar de Cláudio. Então, foi a esposa ela era a esposa do policial. Isso, ela morava num apartamento, eu tive até nesse apartamento lá, tentando localizar a dona Irma, que é uma outra vizinha também que viu o fenômeno, né? E eles já não moravam mais ali, já estavam em outra cidade, a Renata e o Eisenhower também, e ela foi a que viu, chamou o marido, e aí o marido... de casa, do apartamento, ligou para a delegacia e informou o cabo Círio Barbosa de Oliveira, né, falando que tinha ali umas luzes, um negócio estranho, estava dando blackout na cidade. Triangular, né? Parece que era isso, né? Isso, tinha alguns objetos triangulares, mas tinha também objetos... em forma de esfera mesmo, fazendo evoluções. E aí ela falou para ele ligou lá para o cabo, e o cabo determinou, né, que uma viatura fosse até o local. E aí dentro dessa viatura estava o cabo Rabelo, né, Hamilton José Rabelo, estava o soldado Everton Francisco e o soldado Balbino. E aí eles se deslocaram para a Avenida Bela Vista. Tudo isso aconteceu por volta das 22 horas do dia 19 de novembro de 2008. E foi algo assim assustador, porque conforme o objeto passava abaixo, próximo das casas, começava a acontecer um blackout nos postes do bairro da Bela Vista ali, né? Então teve o blackout e apagando quadra a quadra. E, inclusive, numa igreja, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, também ali naquela vizinhança, houve blackout e foi visto esses objetos lá. Depois, essas luzes, elas começaram a ir para parte da zona rural, né? Saiu da cidade de Cláudio, a parte ali mais povoada, e começou a ir em direção à área rural, a zona rural, onde ela chegou a pousar às margens da rodovia MG 260. Não, então, peraí, vamos digerir essa informação aqui. Uhum. Os primeiros avistamentos, né, desses objetos, eles foram feitos na cidade,
né? Na cidade, área, dia 19 de novembro na de área 2008. urbana. Exatamente. Foi Olha na só área que urbana e interessante. causando ali o efeito de segundo grau, que é o blackout, né? O apagão. Aquele bem conhecido, né, que postes. tem no cinema, né, que quando aparece os postes vão apagando assim, né? Parece uma coisa bastante conhecida já da ufologia, né? Bacana isso, hein? Exatamente. E essa vizinha, depois que ela viu também, era do mesmo prédio onde o capitão morava e a Renata morava, e era a dona Irma, né? Inclusive ela é citada num documento, num relatório oficial que a gente conseguiu através do SIC, né? Do Serviço de Informação ao Cidadão, né? E daqui a pouco eu falo a respeito dessa história aí. E essa senhora, deixa eu ver aqui se eu tenho o nome dela, era a dona Irma de Fátima, né? Ela morava no 6º andar do mesmo prédio que eles moravam. Ela viu também. Só que assim, hoje a gente procura ela para ela falar alguma coisa, ela é meio reticente. Eu não sei se o comandante deve ter pedido algum tipo de sigilo, então ela evita falar no assunto. Eu sei que para alguns moradores ali da região, mineiro é muito desconfiado, cara. Então, se você não é mineiro e chega lá, até eles confiarem em você, demora, né? Você tem que comer um pão de queijo ali, tomar um café, prosear bastante. Daqui a pouco aí eles, né? Aí pode ser que confie em você ou não, aí conta tudo. Né? Mas enquanto isso, eles são meio desconfiados mesmo. Então é bem difícil, né? Você tirar esse tipo de informação, mesmo porque, como ela conhecia esse militar, né, e a esposa também, de repente eles podem ter pedido algum tipo de sigilo, mesmo porque o caso Cláudio ele ficou escondido, acobertado da população durante muitos anos, né? Somente depois que o Cabo Rabelo aposentou, ele reformou, saiu, né, da Polícia Militar, aí ele resolveu mostrar 3 fotos que ele tinha batido do OVNI. Então teve um cabo da Polícia Militar, o Cabo Rabelo, que fotografou esse OVNI. Agora, nesse momento... Aí ela teve autorização para o cabo seguir, né, o objeto na área rural, né? Isso. E nada mais aconteceu na área urbana ali, né? Não teve mais notícias. Não. Aí depois começou, assim, nos dias seguintes... Oi. Eu vi em alguns documentos, alguns vídeos informativos a respeito do caso, que algumas pessoas relataram que durante que estava acontecendo aquelas luzes ali, o apagão, teve pessoas que sentiram como se fosse um ar quente dentro da casa. Procede essa informação ou não? Procede sim. Um calor, assim, meio diferente, né? Um calor, eles sentiram quando da proximidade dos objetos, ou então vento, né? Por exemplo, na zona rural, teve objeto que chegou a pousar, e aí o vento ali causado pela rotação do objeto, então aquele deslocamento de ar também chamou a atenção de alguns moradores da zona rural, principalmente ali no bairro chamado Formiguinha, bairro da Formiguinha. Teve uma senhora ali que chegou a ver a nave pousada e os seres também. Ela viu o ser na porta de casa. Inclusive, quando o capitão Eisenhower foi entrevistá-la, né, porque foi pego vários depoimentos das pessoas que viram, né, esses fenômenos, né, os pousos, os seres, então pegaram lá a descrição. E o interessante de quando o capitão estava entrevistando essa mulher, ele perguntou para ela qual que era o formato da nave, já que ela tinha visto de dia. E aí ela apontou para o cap militar do capitão e falou assim, tinha esse formato, que é um formato meio de disco, assim, né, meio... Sabe o cap de militar? A boina, né? Aquela boina. Sim, isso, sim. Aquela boina. Então ela chegou a apontar e falou, tinha esse formato aí mais ou menos. Né? Então foi bem interessante esse fato aí.
Mas é assim, o fenômeno começou na cidade e depois ele foi para a área rural. Um dos objetos menores que foi avistado, inclusive, na cidade, chegaram a falar que ele era prateado, e um outro era da cor vermelha, tipo, como se fosse um ferro incandescente, né? E, por vezes, ele mudava de cor também. Parecia que ele tinha um frutacor dentro do objeto. A luz, ela não se expandia, mas você percebia que tinha aquela frutacor, né? Um multicolorido dentro do próprio objeto voador não identificado. Né? Então, isso aí foi um negócio interessante, que algumas testemunhas que estiveram frente a frente com esses OVNIs, com esses objetos voadores não identificados, relataram aí. Tem, por exemplo, um cidadão que a gente entrevistou. Essa perseguição ainda foi na mesma noite, né? Eu estou falando do dia 19. Eu estou falando do dia 19. Tá. Depois a gente vai falar do dia 20, que aí essa aqui foi a perseguição aos OVNIs. Houve uma perseguição que foi aos seres. Exato. Ixi, aí o bicho tá? Aí o bicho pega, entendeu? Mas deixa eu contar. Isso. Primeiro vamos por partes. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador, né? Então vamos. Calma, meu amigo Walter, então, assim, calma. Eu estou emocionado. Então, assim, o Cabo Rabelo, ele acabou revelando e, inclusive, dando entrevista, falando dessas fotografias e tudo mais, isso já em dezembro de 2008, ele já jogou a meleca no ventilador, né? Só que de uma forma mais sutil, que até então, o que ele viu foi as naves ali, chamou bastante a atenção dele. Nós estivemos lá, junto com o Cabo Rabelo, ele fez o desenho do objeto, nos cedeu as fotografias também, e ele contou uma história bem interessante, que eu vou contar para vocês aí. Ele acabou tirando as fotografias com uma câmera Sony, aquela Cybershot, era 7.2 megapixels, mais ou menos. Então, assim, dava para ver mais ou menos. Era bem comum esse tipo de câmera. Eles usavam no trabalho policial, né, para pegar algum flagrante, alguma coisa assim. Ele me explicou isso. E ele estava com essa câmera e fez fotografias desse objeto luminoso, né, que, segundo ele, passou, né, por uma destilaria, veio da cidade, foi em direção a uma destilaria de álcool que tinha ali. Eles chegaram a adentrar numa plantação de cana-de-açúcar por uns 500 metros e chegaram numa cerca de proteção. Aí eles tiveram que descer da viatura, seguindo o OVNI. Aí eles desceram da viatura e aí ficaram meio reticentes de atravessar a cerca para ir em direção ao OVNI. E aí dali que ele fotografou o objeto, depois o objeto desceu numa baixada e eles perderam ele de vista. O Cabo Rabelo nos levou, uma equipe do Enigmas e Mistérios, e também teve uma oportunidade que a gente conversou na casa dele, junto com Paulo Barach-Werner, que é o editor da revista OVNI Pesquisa. Inclusive, ele foi feita uma matéria de capa da revista número 4 da OVNI Pesquisa, que o título era Militares Registram Objetos Luminosos e Perseguem Seres, que é referente ao caso lá de Cláudio. E o Paulo, ele foi com a gente na casa do Rabelo, né, do Cabo Rabelo, e a gente entrevistou ali, conversamos, e vimos que o negócio era muito mais embaixo. Não era só a questão das fotos, tinha lapso de tempo, missing time, né? Era isso que eu ia falar. Eles não, então, pela pesquisa que eu fiz, os horários não batiam direito. Exatamente. Né? Não bate direito. Eles pensavam que tinha passado 40 minutos, passou quase 3 horas, e aí ficou aquele negócio perdido. Tem uns negócios, todos eles ficaram abalados, os que tiveram contato com isso, e alguns ficaram temerosos, alguns saíram da polícia depois. Tem uns que não queriam falar mais sobre esse assunto, e tem
militares vivos e mortos, né? Teve um que faleceu, que era o que falava mais, que era o Sargento William, só que ele foi picado de cobra e aí veio a falecer, né? Mas outros militares, eles ficam meio receosos de falar a respeito do assunto. O Cabo Rabelo, ele ajudou mais, né? Falou mais, e nessa conversa que a gente estava na casa dele, esse detalhe que eu queria falar para vocês, ele disse que ele estava com as fotografias e um belo dia estava lá em casa e aí chegaram 2 militares assim, armados, né? E eram da Força Aérea Brasileira. Eles se identificaram como sendo de uma base próxima ali a Belo Horizonte, né? Uma base importante até, e eles vinham com uma história que eles queriam saber o que ele tinha visto. E aí ele contou, desenhou, eles pegaram aquele desenho, recolheram o relato dele, e por fim perguntaram se ele tinha as fotografias. Ele falou: tenho, tá naquele chipzinho, né, no card da câmera, que era um chip digital, né? Aí ele trouxe a câmera e eles pediram para fazer cópias. Só que quando eles levaram para o carro para fazer a tal da cópia, já tinha tudo preparado ali na viatura da aeronáutica, tudo. Eles voltaram com o chip para ele, entregaram, e ele percebeu que o chip estava totalmente formatado, deletado. Ou seja, eles deletaram, inclusive, fotos pessoais que ele tinha ali, que não tinha nada a ver com isso, eles deletaram tudo. Ele ficou muito chateado. Por sorte... Nossa, ele não tinha backup do negócio. Não, então, por sorte, o filho dele tinha baixado para o computador as fotografias no mesmo dia que ele fotografou, que passou por aquele negócio. O filho dele estava em casa, aí eles baixaram para ele mostrar para o filho, mostrar para a família o que tinha acontecido, e aí ficou guardada essas fotos no computador. Como ele não citou que tinha baixado nada, os militares até chegaram a perguntar: você tem cópia disso? Não tenho, ele falou. Ele falou que só estava no chip, entendeu? Só que ele tinha. Pô, e aí, que sorte, hein? Aí, por sorte, né, essas fotos ainda... Hoje ele não tem mais, né? A última vez que eu tive com ele falou que teve que formatar lá o computador, tudo, e acabou perdendo. Mas a gente tem essas fotografias. E aí, olha só, aí ele saiu da polícia, o jornal lá da região fez algumas matérias, uns jornais pequenos, uma notinha, falando do avistamento do OVNI. Mas até então ninguém sabia de avistamentos de seres. E aí é onde eu entro na jogada. Como eu estava sabendo do caso e que peraí. Vamos lá. Essa parte, vamos dizer assim, é o que todo mundo ficou sabendo na época, que foi para os jornais, tudo, né? Mas aí entrou a sua investigação, né? Exatamente, porque assim, nos jornais saiu que a polícia tinha perseguido OVNIs, que os OVNIs tinham aparecido em Cláudio. Até aí, beleza. E era o que eu sabia também. Só que, como eu já vinha fazendo pedidos via SIC, né, Serviço de Informação ao Cidadão, por meio da LAI, né, aquela Lei de Liberdade de Informação, sim. Que a ex-presidente Dilma criou, e aí eu pedi, no dia 21 de novembro, deixa eu ver se foi isso, não, foi dia 30 de novembro de 2015, eu solicitei, né, oficialmente, via SIC, a delegacia de Cláudio, por um protocolo, tem até ele anotado aqui, era o 012 000 820 1581. Então, o que eu pedi para eles? Um relatório... Você foi direto na delegacia de Cláudio? Não, eu pedi pela internet um relatório que fosse oficial e que trouxesse o caso, né? Porque já tinha caído na imprensa
que OVNIs tinham aparecido, que tinham envolvimento da terceira companhia de polícia militar ali de Cláudio, né? Então, eu queria, na verdade, era o 23º BPM, que era comandado ali pelo Eisenhower Werke austríaco. E aí eu pedi, né, no dia 30 de novembro de 2015, esse relatório, pedi boletins de ocorrência, caso houvesse, eu sabia que tinha, e também as fotografias do OVNI que foram tiradas pelo Cabo Rabelo, porque eu fiquei sabendo que elas tinham sido anexadas a esse relatório. Pois bem, aí foi para lá, né? No dia 10 de dezembro de 2015, eu recebi um e-mail assinado pelo sargento Alessandro Cunha, e ele vinha ali alguns anexos, que era o relatório preliminar, ou seja, tinha um relatório preliminar, e que era composto de 4 páginas. Esse relatório, deixa eu ver aqui, é datado do dia 8 de dezembro de 2008, e ele foi endereçado ao comandante do 23º BPM pelo comandante Eisenhower, que era do 3º pelotão da PM lá de Cláudio. Na época ele era o 1º tenente PM. E essas 4 folhas, né, além disso eu recebi um BO, que era do Cabo Rabelo, um único BO, mas ele me falou que teve muito mais BO, mas os BOs desapareceram, só me cederam uma cópia de um BO aqui, e me mandaram algumas fotografias, que eu estou até olhando ela aqui, são três fotografias que o Cabo Rabelo fotografou. Ou seja, esse foi a minha solicitação. Só que quando eu peguei o relatório, que eu fui começar a ler, eu já quase infartei, né? Porque eu nunca vi isso num relatório oficial da polícia. Antes de ler, né, é surpreendente você ter tido uma resposta com documentos, né? Isso não é normal também, né? Olha, quando eu pedi para a Polícia Militar de Minas, eu já tinha pedido coisas de Varginha, né? Só que, em relação a Varginha, eles não me cederam. Eu acho que na questão de Cláudio, por ser uma cidade pequena, etc. e tal, eles também não se aperceberam o que estavam passando, entendeu? Simplesmente passaram, só que não imaginava o conteúdo desse negócio. E aí, logo de início no relatório, ele fala assim: assunto, fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio e perseguição a 2 seres estranhos vistos no canavial da cidade. Ou seja, quando eu vi esse negócio aqui, eu falei, peraí, eu não estava sabendo de ser. Que raio de ser é esse, né? Eu estava sabendo de objetos que foram vistos por civis e que foram perseguidos pelos militares e chegaram a ser fotografados. Pois bem, aí quando eu comecei a ler esse negócio aqui, aí eu fui ficando arrepiado, né? Porque aí você vai encontrar a parte da perseguição, que eles tentaram puxar arma para as criaturas, mas a mão ficou pesada, eles não conseguiram ter nenhuma reação estratégica, né, em relação aos seres. Eles tentaram perseguir os seres, chegaram num ponto que tinha uma espécie de lagoa. No dia seguinte, eles foram lá, não existia lagoa nenhuma naquele lugar, ou seja, foi tipo uma ilusão de ótica causada talvez pelos seres ou por alguma coisa, e eles pensaram que ali tinha água. Quando eles pararam na cerca, a história não acabou ali. Não, então, o relatório ele fala de 2 eventos diferenciados. Esse dos seres aconteceu no dia 20, foi no dia seguinte. E o dia 19 é o que estava o Cabo Rabelo, o Sargento Francisco e o soldado Francisco e o soldado Balbino. Não são os mesmos. Não são os mesmos. Na perseguição de seres, estava só graduado. Estava o Sargento William
o sargento Valdir e o capitão Eisenhower. Tava os três maiores, entendeu? Tava 2 sargentos e mais o capitão. Já na perseguição dos OVNIs, aí tava um cabo e 2 soldados, entendeu? Aí, no caso do dia 20, que aí já essa experiência, ele até coloca assim, eu vou até ler aqui o relatório, estou com o relatório na mão, eu vou ler uma parte, ele fala assim, a maior de todas as experiências ocorreu na noite do dia 20 de novembro de 2008, quando após 3 objetos desaparecerem a velocidade incrível, retornamos este oficial, que é o capitão Eisenhower, sargento William e sargento Valdir, pelo canavial na região do povoado de São Bento. Vimos 2 seres luminosos com cerca de 90 centímetros de altura que deslizavam por entre as canas. Estávamos na caminhonete Mitsubishi, transitando em uma estrada vicinal, quando o sargento William viu algo no mato. Ele virou a viatura 13.533 em direção aos seres luminosos. Quando aproximamos 15 ou 20 metros, né, mais ou menos, estes começaram a deslizar por entre as canas. Estávamos a cerca de 20 km por hora e estes continuavam à frente e à direita. Era perceptível que aquelas coisas andavam sem tocar o chão. Não vimos pés nem dedos, mas percebemos braços, pernas e cabeça ovalar. E embora fossem luminosos, não iluminavam. Chegamos a uma lagoa e tivemos que parar. Demos ré no veículo militar e paramos em um ponto do comandamento. Ficamos a cerca de 100 metros de distância desses seres que estavam sendo observados. Eles não apareciam na câmera. O lago que estava refletindo a luz da lua não aparecia no visor da câmera, embora estivessem à nossa frente. Os seres humanoides eram muito brilhantes, não vimos olhos e não apareciam na máquina fotográfica. O sargento Valdir Araújo Silva tentou de tudo para fotografar aqueles seres, mas eles não apareciam, mesmo com o zoom da lente. Apareciam apenas os vagalumes. O lago era muito limpo, mas parecia fundo. Não conseguimos raciocinar. Tivemos dor de cabeça, dor no corpo, medo. Levei a minha mão na minha arma, mas o braço estava muito pesado. O sargento William Alcione da Silva ficou vislumbrado com o que víamos e falava o tempo todo, olha lá, chefe, olha lá, chefe. Tanto este oficial quanto os 2 sargentos vimos as mesmas coisas e percebemos as mesmas coisas daquilo que estávamos observando. Aí ele continua aqui o relato, fala um monte de coisa. Isso aqui é interessante, ó. Após essa experiência, Edson? Após essa experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade e não conseguimos parar de pensar e comentar o que vimos. A vontade de beber água destacou. E o que parecia 40 minutos, na realidade foram 2 ou 3 horas. Mesmo sem querer, as coisas vinham à mente. Perturba bastante. Deslocamos na manhã de 21/11/2008 ao local onde vimos os seres e nada havia no local. O lago havia sumido, tinha apenas as canas e um barranco. O local onde havíamos visto o lago era uma pastagem. Isto para a surpresa deste oficial e demais militares que viram um lago que nos impossibilitava de chegar até os seres humanoides. O que vimos era luminoso, sem olhos ou nariz, não vimos dedos separados, apenas uma forma. Percebi cotovelos. Basicamente era cabeça grande e lisa, corpo fino, 2 braços e pernas sem pés. Diversas pessoas relataram experiências vivenciadas idêntica à de nós militares e vamos entrevistar estas pessoas. Algumas narram ar quente entrar em casa, as viaturas estão com problemas elétricos, a Mitsubishi não pega direito, os militares que viram e tiveram maior contato parecem angustiados, estamos todos psicologicamente ou fisicamente diferentes
mais cansados, com sono, e há relatos de pessoas que se sentiram levitando. Aí ele termina aqui: realizei por conta própria um estudo sobre o fato. O Cabo Rabelo relatou e apresentou fotos que conseguiu realizar em seus avistamentos com a sua câmera. Foi confeccionado BOs, e no plural está aqui BOs, não BO, sobre o fato inicial, que se encontra em arquivo nesta fração policial militar, mas não se encontra. Ou seja, eles já deram um fim. Eu acredito que é o dedinho da Força Aérea, né, quando foram lá e aí ficaram sabendo, devem ter detectado essa presença nos radares também da região, e aí se articularam e foram lá para esse local. Que história maravilhosa, hein, Edson? Então, um detalhe interessante, né, que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que os militares, né, naquele primeiro dia 19 de novembro de 2008, o Cabo Rabelo ali, mais os soldados, né, que fotografaram o objeto e tudo mais, eles tiveram, na hora que eles estavam indo para lá, eles cruzaram na MG 260 com um carro onde dentro estava o Regi Marques Padilha e a sua mãe. Eles estavam voltando, a mãe dele chamava Aparecida de Fátima, e eles estavam voltando da cidade de Carmo da Mata, e ele viu a luz também, né? Ele chegou a cruzar aquele negócio por cima do carro, ele viu, né? A gente chegou a entrevistar o Regi. Ele disse que passou, o Regi, segundo ele, a 6 metros daquela luz. Disse que o negócio era tão forte que parecia um pequeno sol. Isso no dia 19 ou no dia 20? No dia 19. Dia 19 de novembro de 2008. 6 metros do carro? E que 6 tamanho? 6 metros do carro. Ele falou que tamanho que era, mais ou menos? Tamanho de um caminhão pequeno, um micro-ônibus, ele falou. Disse que não fazia barulho, ele apenas flutuava, né? Ele viu as canas brilhando também por causa da luz, que era muito forte, e parecia que tinha fogo por dentro. Ele falou assim que era uma cor bem estranha dentro daquele objeto. Ele disse que não parou o carro e seguiu em frente, cruzando a viatura de polícia, e depois ele soube do caso e que tinha dado até polícia, aí depois encheu de ufólogo lá na cidade, o pessoal também, jornalista, querendo saber a respeito o que tinha acontecido e tudo mais. Isso quem me contou foi o Regi Marques Padilha. A gente chegou até a fazer um vídeo com ele, com o depoimento dele, e nós publicamos no nosso canal lá, o Enigmas e Mistérios, né, que a gente tem no YouTube. O interessante de toda essa história, assim, que tem um monte de testemunhas, e a gente vai cruzando os dados, e todos são convergentes. A gente tem uma cidade próxima ali de Cláudio, que é a cidade de Divinópolis, Minas Gerais. E nós recebemos no dia 29 do 11 de 2000, aliás, 27 do 11 de 2008, eu estou com o e-mail aqui na mão, do senhor José Antônio da Costa. Na época, ele mandou para o meu e-mail lá do banco, ainda trabalhava no banco, e aí ele colocou assim: boa tarde, Edson Boaventura Júnior, tudo bem? Queria relatar um caso que ocorreu comigo no retorno para minha casa no bairro Planalto, em Divinópolis. Moro há mais de 50 anos por aqui e não tinha visto coisa igual. Era tarde da noite, talvez 11, 15, e passando pela MG 260, a mesma rodovia ali que os militares passaram, sentido de Divinópolis, vi uma visagem, parecia um fantasma devido ao brilho. Passando perto do lado esquerdo da estrada, vi que não era desse mundinho de Deus. O medo foi tanto que passei sem parar, mas vi que era pequeno, menos de 1 metro, como uma criança, e tinha uma roupa brilhante e capacete na cabeça.
tinha uma luz no mato, mas não observei melhor, pois estava com medo daquela visagem. Isso foi no dia 23 de novembro. Olha só, os primeiros fatos foram 19, 20, e esse cara relatando algo no dia 23 de novembro de 2008. De 2008, né? Na mesma época do caso, né? Isso, ele me reportou no dia 27 de novembro de 2008. Aí ele termina assim: sei que não é deste mundo, sei que não é deste mundo, não é. Fiz um desenho daquela visagem. Muito comentário de outras pessoas que viram a mesma luz por aqui também. Espero ter colaborado com o Google, obrigado. E aí ele assina atenciosamente e mandou um desenho da criatura. E aí você vê assim que ele fez um negócio magrinho, com uma espécie de capacete, mas ele não viu olhos também, só a cabeça, como se tivesse um capacete, o corpo bem fino e os braços maiores do que uma pessoa comum, né? Então eu acho que aqui ela passa, os braços eles passariam até do joelho. Era um ser assim bem esquelético, bem magrinho. E isso aqui na mesma época, né? Que a gente acabou recebendo, depois você vai cruzando os dados. Teve um outro rapaz que nós conhecemos lá. Nessa época, o Edson, você já tinha a resposta da Delegacia dos Seres? Não, né? Não, foi em 2015 só. Eu já tinha recebido esse relato, mas ficou meio que jogado às traças ali, um e-mail com um relato que, né, não dizia muita coisa. Só que, em função de eu conseguir esse relatório da polícia que fala de seres luminosos em 2015, e aí eu comecei a associar também ao fato, né? Falei assim, opa, isso aqui provavelmente está relacionado. E a gente ficou sabendo que houve depois outros relatos, inclusive no mês de dezembro de 2008. Porque se ninguém sabia, né, da existência de seres luminosos, né, antes, né, da entrega dessa documentação para você por e-mail, é meio que a gente pode julgar como verdadeiro, né? Sim, totalmente, eu não tenho dúvida. Muito eu não interessante. Tenho dúvida. E eu conversei com alguns militares que não quiseram gravar, entendeu? Mas que deram a informação, passaram, inclusive, alguns detalhes que, inclusive, eles falaram assim, espera eu sair da polícia, depois a gente conversa melhor, mas não divulgue isso ainda, entendeu? Porque senão vai complicar para o meu lado aqui. Então, assim, tem muito mais coisa, isso que eu estou falando para vocês já é algo surpreendente, incrível, mas tem muito mais coisas incríveis que aconteceram nesses missing times, né? Naqueles tempos perdidos que os militares relataram, que pensaram, passou 40 minutos, mas passou de 2 a 3 horas, entendeu? Inclusive um deles me falou assim que de repente, eles já estavam dentro da viatura, já chegando na delegacia. Só que eles não lembram de ter saído de lá, de ter pegado a estrada, entendeu? Para voltar. Não lembra como que o negócio desapareceu da vista deles. Simplesmente eles estavam voltando já para a delegacia. Para você ter uma ideia da loucura do negócio. Como se fosse uma hipnose, foi estranho, né? Isso, como se eles tivessem sido comandados mentalmente a fazerem determinadas ações. Volta, né? Edson, tem um caso, eu não me recordo agora, é até um caso que a gente quer trazer aqui no Ufologia Ideias, mas agora me fugiu o nome. Eu tô até com a imagem dele aqui. É um ser, você já deve ter se deparado com isso, acho que se passou na Inglaterra, se não me engano, em que um fotógrafo, ele está indo para um lugar e ele tira a foto desse ser. Parece uma entidade ali, algo pequeno, esverdeado assim, entre as pedras. Não sei se você já viu esse caso. Eu não consigo me lembrar o nome agora. Olha que gafe a minha aqui, né? E tem alguma coisa desse tipo, que ele fala o quê? Que ele só lembra de estar tirando a foto. Aí ele falou, opa, o ser tá dando tchau pra mim. Só que ele usa um pseudônimo, né? Só que depois ele faz uma regressão e ele descobre que
Na verdade, o ser estava se despedindo dele. Ele pela regressão, que foi um caso considerado inconclusivo, né, pelas pesquisas e tudo mais da época, diz que, na verdade, pela regressão, ele estava dentro do objeto, ele foi abduzido, no caso, ele foi levado. Ele teve contato mais íntimo, né? Será que não poderia ter acontecido isso? Eu tenho plena convicção que aconteceu algo nesse naipe, entendeu? Uhum. Só que assim, nos relatórios não está escrito isso. O que teria que ser feito é, posteriormente, pegar esses militares, caso eles permitam, e submetê-los a uma hipnose regressiva aí para tentar tirar alguns bloqueios e até ver o que de fato aconteceu naquele tempo perdido, naquele missing time. Né? Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês, quando a gente conversou lá com o Cabo Rabelo, na casa dele, ele disse que esse fenômeno ele já era recorrente ali na região. Pessoas vendo esse tipo de nave, seres, geralmente eles aparecem 2, 3, e aí um coleta algumas coisas no chão, enquanto os outros 2 ficam, tipo, observando, né, ou cuidando ali, enquanto o outro está agachado e coletando algum tipo de coisa, né, sei lá, algum tipo de minério da região. E isso o Cabo Rabelo contou para a gente de casos que já tinha sido experimentado, inclusive na época do caso Varginha, em 96. Teve bastante caso ali na região também. Outra pessoa que nos procurou e que falou de um caso que aconteceu posterior a esse, de 2008, foi um jovem chamado Luiz Eduardo Abreu Silva. Ele nos procurou no dia 14 de março de 2019, a gente fez uma entrevista com ele. E aí ele contou que numa semana do mês de julho de 2018, ou seja, 10 anos depois desse fato, lá na cidade de Cláudio, era por volta de umas 20 horas, e ele viu uma luz redonda, com uma tonalidade assim bem forte, e depois dessa luz ele viu um tripulante. Diz que a luz era como se fosse um farol de uma moto, aquela luz de LED mais clara, né? E que a luz se movimentava muito rápida em cima de um milharal. E ele estava com o carro dele parado, e de ré para a estrada, né, virado de ré. Disse que o para-brisa da frente estava virado para a estrada, e do outro lado da estrada, do milharal, a cerca de uns 500, 600 metros da onde ele se encontrava, né, e onde estava a luz ali se movimentando, ele viu o ser passar bem próximo do carro dele. A luz estava ali uns 500, 600 metros, e o ser passou do lado do carro. Nisso que ele viu aquele ser, ele assustou bastante, porque o ser estava flutuando. Ele falou assim, o negócio estava flutuando. E ele não olhou para o lado e nem expressou nenhum tipo de reação com a presença dele dentro do carro. Estava ele e mais uma moça ali. E aí o ser, né, disse que era meio brilhante, mas de uma aparência meio ofuscada, né? Era um brilho contido daquela criatura, né? E ele diz que essa criatura ela não se utilizava de passos para se locomover. Era apenas um único movimento contínuo, né? Como se estivesse flutuando na estrada, em cima da terra ali, né? Em direção àquela luz que estava dentro do milharal. Uma coisa que chamou... Muito parecido com que a eles declaração viram dos policiais, né? Isso, só que isso foi 10 anos depois. E ele disse que o ser era careca, tinha o pescoço bem fino, e quando ele ligou o farol do carro, para ter certeza do que ele tinha visto, ele arrancou o carro para conseguir iluminar melhor a estrada, e foi aí que o farol bateu no ser e ele viu melhor aquilo entrando no milharal. Né? Aí ele descreve, né, que o ser tinha o olho preto, né, era aqueles tipo Grey, meio carequinha,
e pequenininho, né? Então, assim, esse rapaz, né, mais uma outra testemunha, presenciaram esse tipo de coisa. Então, vez ou outra... Esse entrou em contato com você? Entrou em contato comigo. Na verdade, eu vi um comentário dele numa publicação de Cláudio, aí eu entrei em contato com ele, depois a gente marcou e eu entrevistei ele no dia 14 de março de 2019. E ele vivenciou isso em 2018, no mês de junho, né? Mês de junho de 2018. E outra coisa que eu, além de cruzar esses depoimentos, a gente pegou vários depoimentos lá, tive recentemente... E de moradores na região, tinha alguma coisa assim, de moradores do pessoal dos sitiantes? Sim. Tem vários, inclusive a gente tem um amigo lá que está fazendo um documentário, que é o Lauro Miguel. Inclusive, se você quiser entrevistar ele aí no seu canal, é legal. Ele é ator, né, diretor desse documentário que chama Serra do Ouro Fala. Ele mora lá em Cláudio e ele está fazendo esse link, esse trabalho de pesquisa de entrevistar os moradores, né, os militares, e associando o fenômeno ufológico aos casos lendários, né, da Serra do Ouro Fala. Então, ele já está com parte desse documentário filmado. Ele deve lançar em breve aí um teaser já do documentário. Eu tenho conversado com ele. Eu participei também do documentário dando entrevista dentro do ponto ufológico, né, do fenômeno OVNI ali, o conhecimento que eu tinha a respeito do caso, mas vai ficar um negócio muito bacana. E assim, a última vez que eu tive em Cláudio para gravar com ele, era a segunda vez que eu estava indo lá para gravar com ele para o documentário. Por quê? Porque na primeira vez que nós gravamos, e ele gravou depoimentos militares, aconteceram uma série de coisas estranhas. Então, por exemplo, o drone caiu na mata, a filmagem que ele fez comigo sumiu. Ele falou que estava tendo uma onda de azar bem complicada, que parece que alguém não queria que ele fizesse o documentário. Não, então, tá mais para isso, entendeu? Algum homem de preto ali, não sei se compraram dos caras que estavam filmando para ele e apagaram. Cara, um negócio louco. Eu sei que ele acabou perdendo o vídeo, alguns áudios ficaram comprometidos também. Aconteceu muita coisa louca, né, para prejudicar e não acontecer o filme, só que ele é persistente. Então ele está trabalhando nisso daí e vai sair. Né? E a gente ajudou lá ele também dentro dos nossos conhecimentos, mas ele está conseguindo muito mais coisa. Por isso que eu estou assim ansioso também com o depoimento, com o documentário dele, porque vai ter depoimentos ali inéditos que nem eu tenho e que vão ajudar e que vão agregar na minha pesquisa futura também deste caso, né? E assim, tudo que eu consigo, outra, né, isso, e tudo que eu consigo, eu também estou passando para ele. Teve uma moça que viu lá no Morro do Cruzeiro um ser com olho vermelho, uns negócios diferentes. Aí eu passei para ele também essas informações, para ele ir atrás. Teve um outro aqui que escreveu para mim, aqui, ó, Cidade de Cláudio, anos 80. E aí ele conta aqui que em 1986 ou 87, não lembro com exatidão, sou do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, mais precisamente da cidade de São Joaquim da Barra. Bem nos anos 80, meu pai trabalhou na destilaria Santo Inês, na cidade de Cláudio. Então fomos morar lá. O que tenho a dizer, acho que não serve de matéria para o seu canal, é mais para você, que você tome ciência do acontecido e possa investigar caso tenha interesse. O fato é que uma noite, por volta das 21 horas, isso na década de 80, apareceu um apagão na cidade e uma bola de fogo percorrendo os céus da cidade em sentido Automóvel Clube,
na rua Ceará. Né? E aí ele fala que foi dando um apagão, o objeto passando baixo. Tal. Ele muito parecido com os acontecimentos de 2008, né? Isso. Aí ele falou, achei que deveria lhe informar deste ocorrido, pois os fatos que você narrou parece que são após o ano 2000. E me fez lembrar desse que é mais antigo, né? Que é da década de 80. Ou seja, a gente percebe que a região ali realmente ela é recheada de casos desse tipo, e não só avistamento de luzes, mas também avistamento de seres coletando coisa, seres interagindo com pessoas. Tem um outro rapaz lá que diz que foi chipado, né, por seres aí, vê naves, vê uma série de coisas. Você foi em Cláudio, né, conversar com as pessoas. Estive lá que é o clima das vezes pessoas? Já. As pessoas têm medo, as pessoas têm respeito, as pessoas debocham. Como é que é o clima das pessoas? As pessoas contam, mas muitas vezes, dependendo do cargo que ela ocupa, como a cidade é muito pequenininha, ela não quer se expor. Então fala, eu te ajudo, te conto o que eu vi, você sabe quem eu sou, mas eu não quero que envolva o meu nome. Eu trabalho na prefeitura, eu trabalho não sei aonde, então não quer se envolver. Um ou outro fala, não, pode colocar meu nome, não tem problema. A gente entrevistou recentemente o Aparício, também, Aparício Mansur, que era lá da cidade. Ele teve alguns avistamentos também, na época que tinha uma casa de menores lá, então ele deu depoimento para a gente também, bem legal o depoimento dele. Tem o jornalista da cidade lá, tem 2 jornais, eles também têm coletado vários casos, né, interessantes ali de testemunhas, né, que viram algum tipo de fenômeno, e em várias épocas, né, década de 70, 80, 90, os anos 2000 e até nos dias atuais, vez ou outra, alguém vê alguma coisa, filma alguma coisa nessa região aí de Cláudio. Agora, lembra que eu falei que os militares da aeronáutica tinham pego o depoimento do Cabo Rabelo e pegaram o chip dele, apagaram aquela coisa toda? Isso. Então, o Rabelo me contou isso. O que eu fiz? Eu, através do SIC, do Serviço de Informação ao Cidadão, eu fiz uma petição ao Comaer, que é o Comando da Aeronáutica, lá em Belo Horizonte, né? E a resposta, o que eu pedi para eles? O relatório que eles vieram colher do Cabo Rabelo. Ou seja, se eles estiveram ali... Então, você também não dá ponto sem nó também. Não, aí eu fui atrás. Só que, sabe que os caras me responderam? Que eles deram uma resposta padrão, né? Porque eu já sou figurinha carimbada na mão deles lá. Então eles falaram assim, o material que a gente tinha sobre ufologia, nós já disponibilizamos no Arquivo Nacional. Só que isso não está lá, entendeu? Eu tenho todos o arquivo, todos os relatórios da Força Aérea do Arquivo Nacional. Esse, especificamente, de Cláudio, não está lá. Ou seja, a aeronáutica, ela tem um arquivo paralelo. O que ela liberou para nós é só a ponta do iceberg, né? E o que ela liberou são as coisas mais simples. Você acha que algo do calão desse caso de Cláudio, eles iriam liberar assim, na cara dura, e deixar a população ter acesso, os ufólogos ter acesso? É lógico que não. Então aí deram essa resposta, eu ainda tentei contra-argumentar, falei, olha, mas não está lá, eu tenho todos os documentos do Arquivo Nacional, né, que fala a respeito dele. Ele falou, não, o que a gente tem sobre OVNI está lá. E eu não tinha nem falado, né, de OVNI, tinha mencionado a situação em si. Mas você acha que a aeronáutica ou o exército investigou o caso também, ou só ficou na esfera da polícia militar? Não, a Força Aérea teve o envolvimento dela, sim. Eu acredito que ela detectou isso em radar, na torre de controle, Pampulha, algum lugar ali, entendeu? E aí ficaram sabendo também, porque o comando da Polícia Militar deve ter acionado, né, a Força Aérea, até para saber se tinha algum avião, tinha alguma coisa de contrabando,
aqui na região, e aí eles se interessaram devido à complexidade do caso, né? E talvez porque esse fato lá em Cláudio não é algo que aconteceu assim uma única vez, é algo que é recorrente, passa tempo e acontece de novo, depois de novo. Tanto é que a gente agora tem o Lauro Miguel lá, que está fazendo esse documentário, ele está antenado, qualquer coisa, olha, e as pessoas já estão conhecendo ele, como ele é mineiro, estão tendo confiança de dar o depoimento, né? E eu falei para ele, tem muito mais coisa, tem depoimento de pessoas que foram coletados pelos militares e que a gente não conseguiu, mesmo pedindo posteriormente esses relatórios, a Polícia Militar agora se fechou em copas e não cedeu mais nada, entendeu? E eu acredito que não vai ceder. Mas agora ficou difícil, entendeu? Porque como vazou muita coisa, né, então já ficou meio complicado essa situação. Então acredito que daqui para frente fica tudo muito mais complicado. E o rapaz lá está prestes a se aposentar agora. Assim, o Cabo Rabelo já não está mais lá. Eu sei que alguns soldados também deram baixa, acho que só tem um atualmente que está na ativa, e o comandante também que ainda está na ativa, né? O sargento William, eu acredito que ele já deu baixa, e o sargento Valdir, ele faleceu, né? Que eu falei que ele foi picado de cobra lá. Falecido. Então ele faleceu. Esse era o que falava mais. Quem te prometeu que queria esperar aguardar era o Rabelo. Não, então, o Rabelo, ele já praticamente agora, ele já está falando. Né? Tanto é que ele comentou outros casos. E uma outra coisa que eu não falei é que muitos desses militares que tiveram esse encontro, eles tiveram casos posteriores também. Que tem muito sítio ali na região, certo? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai comer um churrasco e dorme no sítio, e aí aconteceu uns lances de eles terem novos avistamentos com esse tipo de coisa, chegando ao ponto de, em alguns casos, eles ficarem tão temerosos, tranca tudo, tranca a janela, que geralmente você vai dormir e deixa tudo aberto. Só que sítio, né? em função dessa neura causada por esses avistamentos que aconteceram posterior também, e não só avistamento, o Rabelo, por exemplo, ele chegou a comentar que até em sonho esse negócio persegue ele. Entendeu? Já teve sonhos com esse tipo de coisa. Então, assim, o caso ele é muito mais complexo do que a gente imagina. E dos últimos relatos que teve, foi esse em 2018? Ou teve mais algum? Não, tem mais. Assim? Tem 2021. Pessoas que filmaram lá na região, entendeu? Então, tem casos. Quando eu estive lá agora, recentemente, algumas pessoas vieram conversar comigo, né? Que queriam até me conhecer e tudo mais, e relatar lá os casos, avistamento, filmagens. Não são filmagens tão assim claras, né? São luzes que apareceram, luzes misteriosas, que o pessoal sabe que é um avião, que é um drone, que é um balão, né? Só que aquilo ali, para a pessoa, né, que nos relatou, falou, era um negócio diferente. Foi um negócio diferente que a gente viu. Alguns mais antigos associam a Mãe do Ouro, né? Então fala que é um fenômeno folclórico ali, uma bola de fogo. Lá na Serra do Ouro o pessoal fala que é ouro enterrado, tesouro que tinha, então seria algo talvez mais para o lado espiritual. Eu tenho plena convicção que o fenômeno é ufológico e que ele volta de tempos em tempos nessa região aí, não só Cláudio, mas Divinópolis, todas as cidades circunvizinhas ali têm casuística desse fenômeno. E parece que assim, que nem quando teve Varginha, que foi em 96, em janeiro,
janeiro, fevereiro, lá em Cláudio também teve avistamentos de naves e de seres. Em fevereiro e março de 96. Né? Então, olha, que coincidência boa. É uma região que parece que quando acontece alguma coisa ali no sul de Minas, tal, ali também é um polo que acontece esse tipo de fenômeno. Né? Então, o caso Cláudio, ele ainda vai dar muito o que falar. Eu confesso que se eu tivesse nessa estrada à noite e visse esses seres aí, eu também não iria nem olhar para a criatura. Vocês são muito medrosos. Vai, que é um cidadão que tá cansado, faz 3 horas que ele tá andando na estrada e você pode servir ajuda pra pessoa. Ô, meu amigo, você quer uma carona? Você tá indo pra Vênus? Já pensou? Vira aquela carinha que eles em preto, tá indo pra Vênus? Misericórdia. Aí é... O cara que não crê em Deus é o momento ideal, entendeu? E para o pessoal que quer fazer aí, eu sempre falo isso, para o pessoal que quer fazer um turismo ufológico, qual que é a BR? Lá é MG 260. Mas eu aconselho fazer o seguinte, se você for a Cláudio, procura na praça da cidade, no centro, a hamburgueria do Lauro Miguel. Esse que está fazendo documentário, ele tem uma hamburgueria, cara, o hambúrguer dele é sensacional. Eu faço propaganda, eu sempre como lá, entendeu? Porque, hambúrguer é especial, tem um molhinho mineiro top, né? E chama Taberna, o nome do estabelecimento dele. Então você pode ir lá, procurar o Lauro Miguel, tira uma foto com ele vai te contar sobre o documentário que ele está fazendo. Ele mesmo já viu o fenômeno lá na região algumas vezes, né? Então ele conhece um monte de gente que já viu também. Então ele pode, inclusive, te dar as dicas, ó, vai por aqui, ou alguém, porque sempre tem alguma pessoa que te leva até os locais, entendeu? Para você entender o que aconteceu ali. Eu fiz uma gravação com o Cabo Rabelo, a gente indo em todos os locais e parando e ele explicando, inclusive andando até a cerca, do ponto exato onde que ele viu. A gente fez toda a reconstituição. O Regi Marques, na penúltima vez que eu tive lá, eu também gravei com ele, entendeu? No local, ele me contando ali a história, né? Quando ele voltava da outra cidade de Carmo, da Mata, com a mãe lá que tinha vindo do hospital, aquela coisa toda, e que viram aquela nave a 6 metros de distância. Então é incrível você ouvir essas histórias das próprias pessoas que vivenciaram os fatos. Assim, exatamente. É real, entendeu? Não tem como tapar o sol com a peneira. Quem esconde são os militares, né? E a Polícia Militar provavelmente deve ter recebido agora alguma ordem do QG dela, ou a Força Aérea também ali dando o seu cala-boca. Uma coisa que eu não falei, que o Rabelo comentou também, é que quando eles devolveram o chip para ele zerado, falaram para ele assim, olha, o que você viu foi o fogo fato, esquece isso. Foi essa a explicação. Aí ele falou, mas que fogo fato é esse? Eu vi o negócio perfeitinho ali, não era nada que eu conheço, eu sei o que é fogo fato, né? Aquilo não era fogo fato. Então é isso, né, Edson? Então tem relato lá até hoje, hein? Exatamente. Então, o caso Cláudio ainda vai dar muito pano para manga, cara. Né? Vai dar muito o que falar. E nos próximos anos aí a gente deve ter novas revelações aí a respeito desse inquietante caso aí que envolveu acobertamento militar, envolvimento militar com seres, missing time, avistamento de seres, pousos
de objetos, avistamento de nave, blackout, né, que é o contato de segundo grau. E, assim, as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais, a gente tem no nosso canal, no Enigmas e Mistérios, alguns vídeos com depoimentos de pessoas que vivenciaram esses fatos lá na cidade de Cláudio. E na revista OVNI Pesquisa, ainda existe a revista digital número 4 da OVNI Pesquisa, e as pessoas quiserem saber um pouquinho mais a respeito do caso, pode adquirir essa revista digital no site www.ovnipesquisa.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição. Fica aí a dica, né, para quem quiser saber mais. E eu aconselho vocês aí chamarem o Lauro Miguel, né? Muito bacana. Que é esse ator. Depois eu passo o contato dele para vocês aí. E é bem legal, ele vai contar dessa parte mais estranha que aconteceu na preparação, na elaboração desse documentário aí, porque tem muita coisa, parece, jogando contra. Homem de Preto, algumas coisas sobrenaturais. Então vale a pena conhecer esse outro lado da história também. Cláudio ainda vai trazer, vai dar o que falar, porque é um grande enigma e mistério ali naquela cidade. Muitas peças ainda por quebra-cabeça se montar ainda. Edson, olha, não sei como agradecer sua presença aqui no Ufologia Ideias. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade, viu, o Walter, Jonas, né? E vamos que vamos. Com certeza aí, assim que eu tiver mais alguma informação importante aí para passar sobre esse caso, eu entro em contato com vocês aí, e posteriormente, se vocês quiserem também abordar outros casos aí, eu estou à disposição. Maravilha, Edson, maravilha. Agradecer aqui pela minha parte, né, imensamente pela sua presença, por você ter disponibilizado o seu tempo, né, do seu dia a dia para estar aqui conversando, batendo esse bate-papo com a gente, né, trazendo mais informações sobre esse caso, porque realmente, quando o Walter falou para mim, não, a gente vai falar sobre o caso Cláudio, eu falei, caramba, eu falei, meu Deus, vou ficar nervoso, porque eu acho um dos casos mais incríveis que tem, né, assim, na atualidade brasileira. Um dos grandes, e se não, né, talvez maior, caso Varginha. Será? Vamos ver, né? Acho que o tempo irá dizer isso. Eu já acredito que deve ser, né? Também pela mística do local ali, do ambiente, né? E pode ter certeza que a gente vai entrar em contato, né, com o nosso amigo, e vamos tentar trazer ele aqui para fazer esse bate-papo, falar mais sobre esses assuntos lá. E já deixando de antemão, hein, Edson, um convite para você ir lá participar uma hora lá no Cabana do Mistério. Aí o tema a gente vai desenvolver ainda. Não, tranquilo, é só me chamar que eu vou sim, vai ser o maior prazer. Maravilha. Edson, muito obrigado e uma boa noite aí para você. Edson, boa noite, fique com Deus e que nós temos uma boa semana. É isso aí, valeu então, valeu, obrigado. Um grande abraço para todos aí, tchau, tchau. Alô, tchau, tchau. Um abraço para você que escutou o Ufologia Ideias até aqui. Tenha uma excelente noite, excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente semana e uma boa sorte. Valeu, falou! Falou, pessoal, um forte abraço. E não se esqueçam, compartilhe esse episódio, mostre para aquele seu amigo que acredita, que gosta do tema e que gosta de novas informações sobre casos brasileiros. Beleza? Forte abraço, pessoal!